Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Antes de vos explicarmos de maneira especial, em espírito e verdade, os versículos do Evangelho de Jesus segundo João, vejamos primeiro o que o próprio Jesus disse e depois o que disse o apóstolo Paulo. Quanto às palavras de Jesus, essas, iluminadas pela luz do Espírito que vivifica, excluem a divindade que os homens lhe atribuíram, proclamam a sua inferioridade com relação ao Pai, que ele declara ser o único Deus verdadeiro, e do qual se diz servo e enviado. Elas mostram, veladas pela letra, a natureza e a origem extra-humanas, estranhas a toda a genealogia humana que ele conservou quando apareceu na terra a desempenhar entre os homens a missão superior que trazia, de Messias, de Cristo. Mostram, também veladas pela letra, sua posição espiritual de espírito fundador, protetor e governador do planeta terreno, constantemente em comunicação direta com o Pai, por ser ele o único encarregado do desenvolvimento e do progresso desse planeta e da humanidade que o habita, único encarregado de a levar à perfeição. Apreciemos primeiramente as que excluem a divindade que os homens lhe atribuíram e as que proclamam a sua inferioridade com relação ao Pai, que ele declara ser o único Deus verdadeiro e do qual se diz servo e enviado. Jesus nunca se disse Deus. Não somente nenhuma de suas palavras permite se afirme ou mesmo se pense tal coisa, como ao contrário, elas excluem a divindade que os homens lhe atribuíram. A seus discípulos disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará outras ainda maiores, pois que me vou para meu Pai. Tais palavras foram registradas por João na sua narrativa evangélica, capítulo 14, versículo 12. Se ele, Jesus, fosse Deus, uma fração, ainda que inseparável de Deus, como poderia o homem igualá-lo e ainda menos sobrepujá-lo nos atos? Ao jovem rico, que lhe chama bom mestre, responde com esta interpelação: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Conforme as narrativas de Mateus, capítulo 19, versículo 17, Marcos, capítulo 10, versículo 18, Lucas, capítulo 18, versículo 19. Jesus, pois, não é Deus. Se o fosse, conforme explicamos no comentário aos 3 primeiros evangelhos, direito lhe assistia ao qualificativo de bom. Assim podia ser qualificado ele, que era bom por excelência, cuja bondade o colocava tão acima de todos os homens quando no meio destes. Respondendo, pois, daquela forma, teve em mente protestar indireta e veladamente contra a divindade que, sabia-o ele, os homens lhe haviam de atribuir. Na passagem narrada por Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, por Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34, e por Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 27, ao escriba que lhe pergunta qual o primeiro de todos os mandamentos, responde: o primeiro de todos os mandamentos é este:
Escuta, Israel, o Eterno, teu Deus, é o único Eterno. Tu amarás o Eterno, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. A essa resposta faz o escriba a seguinte observação: Mestre, o que disseste é muito verdade, isto é, que não há senão um só Deus, que não há outro além dele. Vendo Jesus que era criteriosa a observação do escriba, disse: Não estás longe do reino de Deus. Citando desse modo o Deuteronômio, em seu capítulo 6, versículos 4 e 5, e sancionando com a sua aprovação a observação do escriba, Jesus, como já explicamos no comentário aos 3 primeiros evangelhos, proclama que o Deus de Israel é o Eterno, o único Eterno, que é o Deus Uno, o único Deus dos hebreus, por ser o único Deus verdadeiro. Proclama que nenhum outro há além desse. Por essa forma, proscreve de antemão, em nome do monoteísmo hebraico, a divindade que, com a presciência que tinha do futuro, sabia lhe viria a ser atribuída pelos homens. E o evangelista João, no capítulo 10, versículos 30 a 36, narra que quando os judeus, tendo ouvido de Jesus estas palavras, Meu Pai e eu somos um, e preparando-se para lapidá-lo, lhe declararam, Queremos apedrejar-te por causa da tua blasfêmia, porque sendo homem, tu te fazes passar por Deus. Jesus lhes responde, Não está escrito na vossa lei isto? Eu disse, sois deuses? Ora, se a Escritura chama deuses àqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, e se ela não pode ser anulada, como dizeis que blasfemo por haver dito que sou filho de Deus, eu, a quem meu Pai santificou e enviou ao mundo? Dizendo isso, citando as palavras do profeta do Salmo 82, versículo 6, e deixando intencionalmente obscura uma parte da citação, Jesus prepara a transição que se havia de operar sob o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, e cuja necessidade, motivo e fim já explicamos, e ao mesmo tempo proscreve de antemão a divindade que lhe atribuiriam, infirmando desde logo o sentido que, sob o império da letra, seria dado a esta expressão, Filho de Deus, para servir de base àquela divindade, para fazer dele uma fração, se bem que inseparável de Deus, para fazê-lo igual a este. Do mesmo passo, confirmava e salientava o que falara ao escriba, porquanto, como sabeis, o Salmo 82, versículos 1 e 6 reza: Deus tomou parte na Assembleia dos Deuses e, sentado no meio deles, julga os deuses. E eu disse: Sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo, filhos de Deus, porquanto o Altíssimo é Deus, o Deus dos deuses. Dessa maneira, citando o Salmo 82, que é a escritura que não pode ser anulada, Jesus proclama que, como os judeus que o acusavam de blasfemo, como todos os homens, ele é filho do Altíssimo, filho de Deus, do Deus dos deuses, que é, pois, Deus, com inicial minúscula, como todos o são, por serem filhos do Altíssimo. Fulmina assim, embora velando seu pensamento com as palavras, como importava que o fizesse,
a acusação que lhe lançavam de querer fazer-se Deus, o Eterno, o único Eterno, fazer-se igual ao Deus de Israel, ao Deus único verdadeiro, uno e indivisível. Ainda mais, repele e condena desde logo o sentido que ao que ele acaba de dizer. Meu Pai e eu somos um, dão os judeus, pretendendo que com o dizer isso ele se faz passar por Deus. Finalmente, citando aquele salmo, Jesus proclama que em espírito e verdade, segundo o espírito despojado da letra, é irmão dos homens, como espírito criado, que oriundo semelhantemente a todos, do mesmo princípio, tivera no seu ponto inicial a mesma origem, que é filho do Altíssimo, filho de Deus, como todos o são, do Deus dos deuses, que é seu Pai, e conforme ele o disse, e daqui a pouco lembraremos, Pai dos homens, que é seu Deus e Deus dos homens, isto é, daqueles a quem a palavra divina é dirigida, dos homens irmãos dele, que o Eterno, o Deus de Israel, o Deus uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência, santificou e enviou ao mundo. Em suma, citando o Salmo, Jesus proclama que ele é Deus como os homens são deuses, quer no sentido politeísta, do ponto de vista transitório dos hebreus, quer em espírito e verdade, visto que todos são deuses como filhos do Altíssimo, filhos de Deus, filhos do Deus dos deuses, criaturas, espíritos criados, todos oriundos igualmente do Criador incriado. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.